Deus novamente. Eu creio que Ele está neste lugar, amém? Pai, nós te engrandecemos, nós te louvamos. Eu quero declarar, Senhor Jesus, que eu estou muito feliz por estar aqui esta noite. E eu sei, meu Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E continua, meu Deus, à sua disposição, Pai, para que os meus lábios falem tão somente aquilo, meu Deus, que o Senhor deseja falar ao coração da tua igreja. E é como a tua palavra nos diz, meu Deus, que diminua eu para que o Senhor cresça, Senhor. Em nome de Jesus. E que essa palavra de hoje, meu Pai, possa mudar a nossa mente, o nosso coração. Assim como diz a tua palavra, que nós devemos, meu Pai, renovar a nossa mente. Porque assim nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. Desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glórias. Amém. Então fui incumbida esta noite de estar aqui ministrando para vocês. Ministrando para nós, na verdade, porque nós também somos ministrados pela palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar vocês para abrir a sua Bíblia no livro de João. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra do livro de João, capítulo 15. Mas eu vou ler a partir do 9, amém? Diz assim, minha Bíblia na linguagem de hoje. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá vida por eles. Vocês são meus amigos e fazem o que eu mando. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e dê fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Eu particularmente amo essa passagem de João 15, aonde, por completa, aonde Jesus aqui ele se declara como a videira para o seu povo. Jesus, ele usa a figura da figueira e dos seus ramos para ilustrar o relacionamento que nós, como seu povo, deve ter para com ele. Para ilustrar o relacionamento que deve existir entre ele e todos aqueles que o seguem, entre ele e seus discípulos. Mas, neste momento, eu quero me ater aqui na palavra que você foi escolhido por Deus. Amém? Nós fomos escolhidos por Deus. O Senhor nos dá muitas orientações importantes, sim. Porém, é importante que a gente venha ter consciência de que o Deus, o nosso Pai, nos escolheu. Eu quero que você declare para o seu irmão, diga: você é escolhido de Deus. Mas fale com certeza e convicção: você é escolhido por Deus. Sabe por quê? Porque nós precisamos
ter isso em nossa mente e em nosso coração. Nós precisamos guardar isso na tábua do nosso coração e entender que verdadeiramente não fomos nós que nos escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. E todo aquele que Ele escolhe é porque Ele tem um propósito, é porque Ele tem uma missão. E eu quero dizer para vocês essa noite que você não está aqui não é por um acaso. É porque o Senhor quer falar ao seu coração de que você é uma pessoa escolhida por Ele. E que você tem uma missão a qual Ele confiou em suas mãos. E essa missão que o Senhor confiou em suas mãos, baseada nessa palavra, é que a gente vá e que a gente dê frutos, como a gente acabou de ler. O Senhor nos declara: vá e que você dê fruto e que esse fruto não se perca. Essa foi a missão que o Senhor Jesus Ele nos confiou, para que a gente não viesse a ser chamados e ficasse desnorteados. Ele não chama ninguém, Aline, para ficar desnorteado, para ficar plantado. Jesus, Ele não chama ninguém para ficar estagnado. Ele chama e dá uma missão. Porque em toda missão que Deus Ele tem para nós, Ele tem um propósito. E nós precisamos compreender, amém? Que Deus, Ele já, quando Ele nos chama, automaticamente Ele nos reveste de toda a fortaleza. Diga amém. Por que, pastora, você está falando isso? Porque muitas das vezes nós podemos até compreender que Jesus Ele nos chamou, mas nós temos medo e nos paralisamos diante da missão que Ele nos deu. E nós não podemos ser fugitivos. Nós não podemos nos esconder. Nós não podemos ir para trás da pilastra. Nós precisamos encarar. Porque Ele diz: eu vos escolhi. E quando o Senhor Ele nos escolhe, Ele nos reveste de toda a fortaleza. Quando o Senhor nos escolhe, Ele nos reveste de toda a graça que nós precisamos, Thaís, para cumprir a missão. Deus Ele não nos chama, Deus Ele não nos escolhe, para nos largar de qualquer jeito, como eu já disse. Ele é perfeito. E Ele diz assim: se eu te chamei, pode ter certeza que eu mesmo vou te capacitar para cumprir a missão. Se eu te chamei, não se preocupe, porque eu mesmo vou te capacitar para cumprir o propósito. Eu sei que por alto, que na verdade eu não estava aqui na terça, perdão. Foi isso? Não, na quinta-feira passada. Mas a pastora Lohana falou sobre Davi. Não é isso? Não estava não? Mas se eu não me engano foi isso, que eu também não estava aqui. E eu também estava meditando sobre o chamado de Davi. Sobre como Deus Ele escolhe. Porque Davi Ele foi escolhido entre os seus irmãos, que eram todos belos, fortes, homens de guerra. E Deus Ele chama o menos provável. Ou seja, Deus Ele chama o improvável, assim como eu e você. Porque muitas das vezes nós nos colocamos no lugar de improvável. Mas o Senhor diz: mas é você que eu escolhi para esta missão, que vai dar frutos e que os seus frutos vão ser permanentes. E nós sabemos que Davi ele foi totalmente instruído por Deus. Totalmente instruído. Não foi despreparado. Não foi por mais humanamente falando simples que foi, uma pedra, um badog, mas foi uma instrução de Deus. Então o que eu quero dizer para você, por mais simples que seja a sua missão, você vai ser preparado por Deus, ou está sendo preparado por Deus para cumprir esta missão. Mas voltando para o texto,
quando eu fui analisar o texto, quando eu estava estudando o texto, eu descobri que o Senhor nos chamou, nos escolheu para que nós viemos dar fruto e que o nosso fruto não se perca. Mas eu disse: Deus, como? Como nós podemos ou nós poderemos dar frutos para que esse fruto não venha se perder? Porque a gente tem visto tantas coisas acontecendo, até mesmo dentro do ministério. A gente se prende muitas das vezes na célula, a gente se prende muitas das vezes na condição que a igreja está. Muitas das vezes a gente se prende na condição que a nossa casa se encontra. Mas o Senhor diz: sabe como é que o seu fruto vai ser permanente? Quando você ser minha testemunha. Quando vocês serem testemunha de Cristo no ambiente a qual o Senhor te colocou. Quando você ser testemunha de Cristo ressuscitado na geografia onde o Senhor te colocar, você vai ver que esses frutos não vão perder. Você vai ver que esses frutos não vão se perder, mas que eles vão permanecer. Mas Deus, como eu posso ser um testemunho de Cristo? Como nós podemos ser? Aqui a gente está falando do texto que Jesus, Ele é a videira. E não tem outra forma, Eliane, da gente ser um testemunho de Cristo se a gente não estiver totalmente ligados a esta videira. Nós só poderemos ser testemunha de Cristo ressuscitado quando nós estamos ligados na videira, quando nós estamos conectados na videira, quando nós estamos aliançados com Cristo. Aí sim, nós daremos frutos através do testemunho de quem é Jesus. Testemunho se não estiver ligado a Ele. Ninguém vai dar testemunho se não tiver em um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Só dá testemunho de Cristo aqueles que estão ligados, aqueles que estão conectados. Aí você vai dar o testemunho, você vai começar a gerar os seus frutos, e os seus frutos vão permanecer, não serão roubados. Amém? E nós sabemos que teve, uma equipe que subiu a Porto Seguro, e com essa palavra o Senhor, Ele trouxe uma nova experiência para a minha vida. Eu fui a Porto Seguro e o Senhor, Ele trouxe uma nova experiência para a minha vida. Porque uma das coisas que eu sempre declaro lá em casa, e de fato, eu sempre digo: eu sou escolhida. Eu sou escolhida. As lutas vêm e eu digo: meu Deus, eu sou escolhida. E o Senhor começou como é que fala? A confirmar isso no meu coração. Da minha ida a Porto Seguro, eu creio que o Senhor falou de forma especial com cada um que estava ali, E teve uma ministração da apóstola Marita no domingo de manhã, uma ministração assim poderosa no Senhor, e que o Senhor, me deu algumas chaves através da ministração que ela fez. E eu anotei aqui o seguinte: ela declarou assim: quando declaramos sim para Deus, Ele nos dá o seu amém. Então o Senhor nos escolheu. E eu lhe pergunto: você tem dado o seu sim para Deus? Foi a interrogação também que eu fiz na minha mente. Se Ele me escolheu, mas eu estou dizendo sim para a escolha que Ele fez, eu estou dizendo sim para Deus, ou eu estou me bloqueando, ou eu estou retardando o cumprimento do propósito, ou eu estou me escondendo? Ela diz: quando você
quando declaramos sim para Deus, Ele diz o seu sim para você. E mais uma chave que eu peguei naquele lugar é quando ela declarou o seguinte: a força que nós temos não é para ser usado neste mundo, no mundo. A força que nós temos não é para ser usada no mundo, é para ser usada no reino de Deus. Não, você não entendeu. Ela disse assim: a força que você tem dentro de você não é o mundo que tem que se usar dessa força. Não é o mundo que tem que minguar essa força. Mas a força que tem brotado dentro de você, ela vem do Senhor. E ela tem que ser usada no reino do Senhor. Ele te escolheu, é para que você seja usado por Ele. É para você cumprir a missão que Ele designou para a sua vida. Por isso que isso falou muito ao meu coração, porque muitas das vezes nós deixamos com que o mundo, ou seja, as circunstâncias, mingue as nossas forças e logo nos esquecemos que nós fomos escolhidos por Deus. O mundo, ele mingua, os problemas minguam e nos esquecemos que aquele que nos escolheu é maior do que todas as coisas. Ele diz que nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Ele diz que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Ele diz: para que você vai ter medo? Para quê? Então eu entendi naquele dia que a força que Ele me dá não é para ser esvarida aí neste mundo, não é para ser acabada com coisas vãs, mas é para ser usada no reino dEle, é para ser usada para a glória dEle, é para ser usada para o louvor dEle, é para ser usada para que eu seja o testemunho de Cristo na geografia onde eu me encontro. E eu disse: glória a Deus. É você entender que você foi escolhido por Ele, por meio dEle, para Ele. Mão no arado, que não volte atrás. O Senhor, Ele não se alegra com aqueles que retrocedem. Escolhido é escolhido, é sim, amém. E que Deus seja glorificado. Você não pode dar um passo para Jesus e querer amanhã dar 2 passos para trás. Porque as lutas são grandes. Porque os problemas se multiplicam. Mas nós nos esquecemos que Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então a gente não precisa se desesperar. A gente não precisa perder a noção, mas saber que Ele está no controle e que Ele continua no controle. Ele nos envia a produzir muitos frutos, foi o que o Senhor colocou em meu coração. Ele nos envia para que nós possamos produzir muitos frutos. E quando eu estava meditando nessa palavra, no capítulo como um todo, eu disse: meu Deus, nós precisamos como igreja prestar muita atenção no que está acontecendo à nossa volta. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não quer perder território. O inimigo, ele não quer perder território, Thaís. E por isso que ele declara guerra contra as nossas vidas. Ele não vai declarar guerra para qualquer uma pessoa. Ele não vai declarar guerra para aqueles que já são deles. Ele não vai declarar guerra para aqueles que já fazem a vontade dele. Ele vai declarar guerra contra mim. Ele vai declarar guerra contra você, contra a sua casa, porque sabe que você é um escolhido do Senhor. E nós precisamos declarar
essa guerra também contra ele. E engraçado que quando eu estava meditando nessa palavra, eu digo, ó Senhor, tem horas que me dá vontade de pegar o inimigo, mas dá tanto na cabeça. De pegar da chave assim, de pescoço. Sério. Porque a gente em casa, a gente começa a falar com Deus e Deus começa a falar com a gente. E no momento que eu estou dizendo assim, mas eu tenho uma raiva do inimigo, mas eu tenho uma raiva de Satanás, porque ele sempre quer se colocar na minha frente. Mas o Espírito Santo bradou em meu coração. O que você quer pegar, na verdade, e dar um bocado de soco na cabeça, muitas das vezes é o irmão que não vigia. Que você acha que é usado pelo inimigo. Aí você quer dar um pescoção, você quer dar uma chave. Mas você quer realmente declarar uma guerra contra o inimigo, uma batalha espiritual. Você não vai vencer dando socos, você não vai vencer dando pontapé, porque isso é você querer lutar de forma carnal. O Espírito Santo falou em meu coração que eu preciso é não desistir. O que eu preciso, declarando uma guerra espiritual, é perseverar no minha chamada, é não desistir daquilo que o Senhor tem para mim. É mesmo nos momentos de dificuldade, eu perseverar. E ele diz assim, persevere na oração. Você quer declarar guerra? Persevere no jejum. Você quer vencer essa guerra que o inimigo levantou contra você? Persevere na minha presença. Tenha um relacionamento comigo. Ande aliançada com o meu espírito. Me adore. Eu digo, mas Senhor, a gente vai à tua casa, a gente bota um louvor dentro de casa, a gente adora. E o Espírito bradou em meu coração, muitas das vezes não é você levantar suas mãos e cantar um hino. Muitas das vezes é permitir o relacionamento com o meu espírito. Aí você vai vencer as guerras. Porque o meu espírito tem a força que você precisa para vencer. O meu espírito tem a força que você precisa para prosseguir. O meu espírito te dá a força que você precisa para ultrapassar todas as barreiras. O meu espírito te dá a força que você precisa, porque até mesmo eu enviei o meu espírito para estar com você e não te deixa só. Então nós fomos escolhidos por Deus para irmos darmos frutos, mas através do Espírito Santo dele em nossas vidas. Ninguém dá fruto sozinho. Ninguém dá fruto por si próprio. No versículo 6, aqui nessa passagem, o Senhor diz o seguinte: que quem ficar unido comigo, quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados fora no fogo, onde são queimados. Eu disse, Deus, eu não posso permanecer seca. Eu não posso me permitir ficar seca, na verdade. Eu não posso fugir da escolha que o Senhor já fez para mim. E o Senhor me fez lembrar de Judas. Judas, sim, o discípulo de Jesus, que se afastou da videira. Judas foi esse que achou que poderia dar por si mesmo os frutos. Mas o Senhor diz, não, é aquele que está ligado a mim. Judas é o principal exemplo, Aline, de um ramo seco. De um ramo qual o Senhor diz assim, eu vou ajuntar e vou jogar fora. Eu não quero ser jogada fora. Eu disse, Deus, eu vou me posicionar a partir de hoje. Porque muitas das vezes a gente começa a secar. Toda árvore, na verdade, ela começa a secar quando ela não está sendo bem nutrida. Mas eu me coloco assim como uma árvore. Eu não me permito, eu começo a secar quando eu me permito a ser não nutrida. Quando eu não permito que a palavra do Senhor venha me nutrir, que a unidade dos irmãos venha me nutrir, que o altar venha me nutrir. Foi isso que o Senhor falou fortemente ao meu coração. Eu te escolhi.
e você está fugindo, você vai secar. Para falar a verdade, que na verdade eu não gosto de mentir, meu marido está ali de prova. Eu falei, o bispo me colocou para ministrar na quinta. Ministra por mim, você ministra? Ele falou, amém, eu ministro. Está aqui para cobrir minhas costas, glória a Deus. Eu fiquei em paz. Eu falei, não, eu e o Gesso e eu para o bispo é a mesma pessoa, não tem problema. Mas quando foi hoje de manhã, 7h10 da manhã, assim que o celular despertou, o Espírito falou, vá para a palavra, é você que vai ministrar. Você não pode fugir porque eu te escolhi. Você não pode fugir porque você já está marcada. Por mais que eu tente, eu não consigo fugir da presença do Senhor. Por mais que você tente, você não vai conseguir fugir da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que aonde você estiver, Ele te encontra. Até nas profundezas do mar, Ele te encontra. Então eu não posso fugir, porque Ele já me escolheu. Ele já me delegou uma missão para que eu vá, para que eu dê frutos e que meus frutos sejam permanentes nele. E para que eu consiga dar frutos, eu tenho que estar ligada com Ele. Eu tenho que estar ligada à videira. Eu preciso me permitir ser tratado, ser podado. Porque quanto mais Ele me limpa, muitas das vezes a gente quer fugir para não ser limpo. A gente quer fugir para não ser podado. Muitas das vezes a gente quer fugir para continuar sendo a mesma pessoa. Muitas das vezes a gente quer fugir para continuar com os mesmos argumentos, com as mesmas desculpas. Mas o Senhor diz não. Não foi você que escolheu isso. Foi eu que escolhi você. E eu não tenho mais. Você não tem mais a oportunidade de dizer não. E se você disser não para a escolha do Senhor, você vai ser cortada e lançada fora. Lá em Porto Seguro, não sei quem está aqui para me ajudar, porque eu não lembro muito bem. Eu não sei se foi o pastor Alderi ou se foi aquele discípulo de John Kelly, que contou uma história de, acho que teve uma briga, uma discussão entre discípulos. Foi algo semelhante. E que uma outra pessoa vai perguntar o que é que o pastor ia fazer para resolver aquela situação. Foi algo assim, eu não me recordo muito porque eu não anotei. É muita palavra, gente. Mas o que eu me recordo, que o Senhor me fez, na verdade, me recordar hoje, através dessa palavra, é o seguinte: que quando a pessoa responsável foi dar a resposta, ele diz assim: Deus não está preocupado em resolver quem está em cima do altar pecando. Deus não está preocupado em tirar a pessoa que está pecando em cima do altar. Foi sobre isso que ele estava falando. Ele diz assim: Deus está preocupado em substituir aquela pessoa, em pegar outra pessoa e colocar no lugar. E muitas das vezes a gente acha que nós não somos substituíveis. Foi sobre isso, não foi? Alderi? Apóstolo René falou? Oh, me perdoe então. Foi o apóstolo René. E quando eu ouvi aquela palavra, eu falei: ou eu me posiciono, ou Deus não vai dar nem aí para os meus mimimis e vai buscar outra pessoa e vai colocar no meu lugar, porque Ele começou uma boa obra e Ele vai cumprir. Se é através de mim, amém, se eu der lugar. Mas se eu não der lugar, eu sei que Ele vai cumprir, porque Ele cumpre. Quem começou a boa obra, fiel para cumprir?
Mas se você não se posiciona, ele está preocupado em botar outro no seu lugar para que cumpra. Quando Judas entendeu que ele por si mesmo poderia dar o fruto dele, Jesus se preocupou em algum momento em saber que Judas roubava? Por ele andar com a sacola? Não. Jesus sabia que Judas ia ser o traidor, sim ou não? Sim. Jesus se preocupou com isso? Não. Mas lá na frente, a gente vai ver Deus levantando Matias para colocar no lugar de Judas. Então, se o Senhor te escolheu, Aline, se posicione para que Ele cumpra através da sua vida. Se você se esconde, se você foge, Ele diz, não tem problema, eu coloco outro, mas a minha palavra vai se cumprir. E é assim que funciona. Com Deus não tem meio termo. Ou eu ato ou eu desato. Eu não posso estar em cima do muro. Eu disse, Deus, eu preciso que o Senhor mude meus pensamentos. Eu preciso que o Senhor mude o meu coração. Eu preciso que o Senhor faça uma faxina, pode os ramos, faça o que tiver de fazer, mas eu quero estar ligada contigo. Eu não quero ser substituída. Não é questão de status, não leve para status. É na questão espiritual, é na palavra. É você não abrir mão do chamado, de você ser escolhido. Não é uma questão de alguém botar aqui Raquel no lugar de Isa para louvar. Não é isso não. Botar uma para dançar no lugar da outra. Não é sobre isso. Eu já dei, não é status. Não é patamar, Ana. É reconhecimento no reino espiritual. É você saber que Deus sabe quem é você no mundo espiritual. É você saber que o reino espiritual lhe reconhece. É você saber que na geografia onde você vai, a atmosfera vai ser transformada. Porque você é escolhida, tem uma missão e vai cumprir a força que o Senhor lhe ordenou. É você abrir a sua mente para isso. E queira falar quem quiser falar, deixe julgar quem quiser julgar. Se empenhe na palavra. Um escolhido, a missão é fruto. Que você deve ter um cuidado para que não se perca. O resto é resto. E eu entendi isso. Está em período de encontro. O Senhor me fez lembrar do meu encontro. Já estou terminando, passou a hora que eu nem vi. E em um momento lá no meu encontro, eu não sei quem, quer dizer, eu sei quem, me perdoe, mas na hora ali eu não sabia quem era a pessoa. Pegou minha agenda de anotação, escreveu uma mensagem e disse: você é mãe de multidões. Quando eu peguei aquela página que eu abri, né, para fazer a anotação da minha geração seguinte, meu Deus, aquilo me impactou. Eu falei, meu Deus, eu sou mãe de multidão. Eu recebi aquela palavra, eu guardei aquela palavra no meu coração. Vim caminhando em cima dessa palavra. Que eu creio que Deus usou boca. Foi até Camila, meu bispo. Lembra de Camila? Ela botou lá, depois eu descobri que foi Camila. Na época, aquela mulher cheia de unção, Aline. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, eu vou caminhar em cima dessa palavra. E de 2007 até hoje, eu nunca deixei de ter célula. Pode estar capengando, pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, pode ter eu, pode ter minhas filhas, mas eu tenho, porque Ele me deu esse chamado. Ele me escolheu para isso. E eu não vou abrir mão. Amém? Então eu quero dizer para vocês essa noite que você não deve se desanimar. Toda vez que o inimigo se levantar sobre a sua vida, declarar uma guerra espiritual contra você, não se desanime, mas persevere, erga a sua cabeça, declare: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me chamou é maior. Comece a declarar o soberanio do Senhor sobre a sua vida.
Porque guerras espirituais só vencem de forma espiritual. Você não vai vencer com as suas emoções. Eu não vou vencer com as minhas emoções. Eu não vou vencer me calando por causa das frustrações, como por algum momento eu fiquei. Eu vou vencer por entendimento da palavra. Eu vou vencer por entendimento daquele que me chamou. Eu vou vencer por entendimento daquele que me escolheu. Então declare a soberania do Senhor sobre a sua vida. Declare palavras de bênção sobre a sua vida. Declare palavras proféticas sobre a sua casa. Declare palavras proféticas sobre o seu território. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, que ele vai fugir de você. Amém? E eu quero também falar aqui, rapidinho. Vou até fechar aqui porque é a anotação de... E muitas ministrações foram lá, né? Como a gente sabe, quem já foi Porto Seguro, sai uma, dá um intervalo, entra outra, e é tudo assim, palavras poderosas. Mas teve a ministração do apóstolo. Amém? E aí ele estava falando sobre as palavras. Que nós precisamos ter cuidado com as palavras, para não ferir, para não machucar. E eu disse assim: Senhor, porque eu falo com Deus, eu recebo, claro, é o meu apóstolo falando comigo. E muitas das vezes eu sou julgada, porque dizem que eu acabo falando e ferindo. Eu sei quando eu falo e eu firo. Quando eu tenho raiva, quando eu tenho mágoa no meu coração, eu vou falar e vou ferir. Porque só uma pessoa com raiva, só uma pessoa com ódio no coração que vai falar para ferir. Mas quando você sabe que dentro de você, você quer ajudar, você está falando para o bem. Você sabe que você quer falar para o bem, você quer falar para o crescimento daquela pessoa. Você não está falando para machucar, por mais que a palavra seja dura. Não é. E eu disse: Deus, eu recebo. E eu não vou, na verdade, o que eu quero dizer, eu não vou receber essas críticas que fazem sobre mim. Não vou. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E eu sei quando eu estou certa ou quando eu estou errada. Porque a palavra, ela me dá direção para isso. E eu também sei de uma coisa. Que um dia eu fui paralisada por palavras. Eu fui paralisada por palavras. Não foi pela pessoa que disse a palavra. Eu fui porque eu me paralisei por palavra. Eu estou dizendo de mim aqui. Porque eu entendi depois, pelo Espírito, que o que a pessoa quis me dizer foi para me ajudar. Foi para edificar a minha fé. Foi para me facilitar o crescimento. Mas porque não foi aquilo que eu queria ouvir, eu tomei para mim como ofensa. Hoje eu entendo, o pastor Marcos ali que está aqui, chegou agora no final, que naquele dia, pastor, não sei se o senhor lembra da ministração que eu fiz, que o senhor me chamou no WhatsApp e falou. O senhor, eu entendo hoje que o senhor falou por amor, que o senhor falou para o meu crescimento. Mas eu não fui humilde para receber naquele momento a palavra. Por eu não ter sido humilde de receber a palavra, eu achei como uma ofensa. Então a gente precisa discernir as coisas. Não é porque Marcos falou de uma forma dura comigo, que eu recebi como dura, que ele falou para me ofender, não. Eu tinha que dizer assim: pastor, o senhor sabe mais do que eu. O senhor estuda, o senhor da escola de líderes. Realmente, vou vigiar para na próxima vez eu ministrar de uma forma mais coerente, melhor. Mas não, o meu ego achou que foi uma ofensa. E ali eu me travei. E para subir nesse altar, eu não vou dizer nem contra ele.
Mas comigo mesmo. Então, a palavra, eu me paralisei. Eu abri a porta para a palavra me paralisar. Hoje eu estou aqui de coração aberto dizendo para vocês: observem as palavras que você se autodeclara. Porque quando houve aquela palavra que não foi para a minha derrota, eu peguei como se fosse para a minha derrota. E não contra ele, mas eu gerei em mim uma incapacidade de estar no altar ministrando. Entenderam? Então eu comecei a me autodeclarar que eu não ia conseguir, que eu não sabia, que por mais que eu lia, não fluía. Então eu comecei a me autodeclarar palavras negativas, palavras de maldição. E eu disse: Deus, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não vivo baseado naquilo que o homem acha ou pensa de mim. Eu vivo baseado no que o Senhor diz sobre mim. E é o Senhor que vela por mim. É o Senhor que diz: eu te chamei, eu te escolhi para ir, dar fruto, cumpra apenas a missão. Foque apenas na missão. E deixe que do resto eu cuido. Amém? Então, a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus possa lhe dar forças. Possa lhe dar força para você continuar a jornada. Possa lhe dar força para você continuar a missão. Nós não iremos ceder às guerras travadas com o inimigo. Nós não iremos ceder. Nós iremos avançar. Nós iremos guerrear. Nós iremos à frente. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receberam no seu coração essa palavra de que você é um escolhido. E para confirmar mais ainda o que a pastora falou, ela quando chegou agora de noite, ela ainda falou assim: você não quer ministrar não? Eu falei assim: rapaz, você é uma mulher poderosa em Deus. Você tem uma unção tremenda e você está se achando incapaz. Então, Deus, Ele escolhe realmente os improváveis. Mas esses improváveis é que o Senhor derrama uma bênção tal que ela supera todas as nossas fraquezas. Ela supera toda a nossa incredulidade. O que nos faz paralisar, o que nos deixa estagnados se chama-se incredulidade. Mas a palavra do Senhor, quando ela entra, ela desfaz toda a obra do inimigo. E nessa noite, através dessa palavra, eu creio, eu tenho certeza que assim como na vida da pastora Nayara, foi feita uma transformação, um divisor de águas na sua vida e na minha vida. A partir de hoje haverá uma mudança. Aproveitando, eu quero já te convidar para 2025. Se você ainda não teve essa experiência, irmão, de ir a Porto Seguro, receber uma palavra, vá. Porque Porto Seguro verdadeiramente é um divisor de águas em nossas vidas. Na célula, logo quando eu voltei de Porto Seguro, eu ainda falei assim, para o mundo lá fora, aqueles que não conhecem a Jesus ainda, o ano, ele só começa quando passa o quê? O carnaval. E eu disse, para mim, estou na presença do Senhor, o ano ele começa quando eu vou a Porto Seguro e o meu apóstolo libera uma palavra desatadora na minha vida, que serve para o ano inteiro. Então Porto Seguro é um combustível para nossas vidas para o ano inteiro. É uma palavra que desata algo na sua vida. O que nós precisamos não é de muita palavra, mas é de uma única palavra que transformará a sua vida. Porque assim como o bispo ele ministrou, nunca esqueço dessa palavra quando nós fomos ali em São Bento. E quando nós estávamos dentro do carro, o bispo ele fez uma pergunta que ele falou assim: Jesus ele transforma ou ele muda as pessoas? E aí eu falei assim, olha, Jesus ele muda, porque a pessoa sai de um estado para outro. Aí ele falou assim, não, Jesus ele transforma, porque toda transformação não te dá mais o direito de você voltar a quem você era.
Mas a mudança, ela deixa um espaço para que você volte e pegue a bagagem ao qual você tinha antes. Mas transformação não te dá mais o direito de você voltar a ser a mesma pessoa. E eu tenho certeza, eu profetizo na sua vida, que quando você for a Porto Seguro, você vai ouvir uma palavra de transformação na sua vida, que você não voltará mais o mesmo. Amém? E nessa noite, eu gostaria de saber se tem alguém que quer aceitar Jesus. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus e fazer parte dessa nação, desse povo escolhido pelo Senhor? Amém. Não tendo, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais essa noite, por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade de ouvir uma palavra desatadora nas nossas vidas. Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos louvar o Senhor nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu chamado, ó Deus, sobre nossas vidas. Nessa noite nós entendemos no nosso íntimo, Senhor, que nós somos escolhidos do Senhor e ninguém pode nos roubar, ninguém pode nos tirar da tua presença, nenhuma palavra, nenhum desejo carnal, nada pode, Deus, roubar de nós a tua presença. E que essa palavra, meu Deus, ela seja como uma semente plantada em nosso coração, para que ela cresça, para que ela dê bons frutos e que nós possamos usufruir de tudo aquilo ao qual o Senhor tem feito sobre nós. E nós te louvamos, nós entregamos a nossa vida diante de ti, e nós dizemos sim para o Senhor, nós dizemos sim para o Senhor, nós dizemos sim para ti, Deus, para que o teu sim, para que o teu amém, ele seja direcionado para as nossas vidas. Aleluia, que a graça e o amor de Deus Pai, pois eu sei que santo é, permaneça